quando nós éramos ainda inimigos do Senhor. Muito obrigado por essa graça tão preciosa, graça que nos alcançou, graça que nos redimiu, graça que nos fez filhos de Deus. Nós te exaltamos, exaltamos o teu nome, Senhor, exaltamos o teu nome, Cordeiro de Deus, Cordeiro que tirou o nosso pecado. Exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus, porque hoje, Senhor, Deus te exaltou sobremaneira e te deu um nome, Senhor Jesus, que está acima de todos os nomes. E diante desse nome, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que tirou o nosso pecado, que nos reconciliou com Deus. Senhor, nós amamos essa cruz, amamos a mensagem da cruz, Senhor, porque no Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Foi ali que Ele nos vivificou. E hoje nós experimentamos das bênçãos celestiais. Aleluia! Vamos cantar todos juntos o hino 110. Mas eu amo
Adoramos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Deus, porque aprove a ti mesmo nos reconciliar contigo. Te exaltamos, ó Deus, porque hoje estamos diante da tua presença, nos méritos do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. É nele que confiamos e é nele que nos alegramos, a nossa rocha eterna, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, a quem pertence toda honra, toda glória e toda exaltação. Permanece conosco, Senhor, e fala-nos poderosamente pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor a todos, amém? É um prazer, um privilégio, como sempre, estarmos reunidos aqui nessa noite para exaltarmos e bendizermos ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de, nessa noite, convidar a todos a tomarem suas Bíblias e abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, para que possamos fazer a leitura dos versos 45 e 46. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Nós faremos nessa noite a leitura dos versos 45 e 46 do texto sagrado. Então, se você tiver com sua Bíblia aberta, eu peço que juntamente comigo acompanhe o que diz o texto sagrado. Nela nós lemos o seguinte: a partir do meio-dia houve trevas sobre a face da terra até às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Santíssimo Deus, nós exaltamos ao Senhor mais uma vez, clamando pela tua santa presença em nosso meio,
clamando para que pela misericórdia do Senhor possamos nessa noite exaltar, bendizer, glorificar ao Senhor por tudo que tens feito em nosso favor. Que o Senhor, ó Deus, manifeste a tua graça, manifeste a tua glória, começando em mim, me usando como instrumento em tuas mãos, para bendizer, para exaltar e para glorificar o teu nome. Fazendo com que seja instrumento do Senhor, unicamente, para te exaltar e te bendizer. A ti seja honra, a ti seja glória, para todos sempre. Amém. Meus amados, todas as três grandes religiões mundiais, cristianismo, judaísmo e islamismo, têm em Jesus Cristo uma figura histórica muito importante. Alguns o veem como filho de Deus, outros o veem como revoltoso homem e outros como um profeta. Porém, a sua morte, ela é um assunto que gera grande interesse para todos, cristãos ou não. Se para defendê-la ou para pô-la em descrédito, isso não importa. O fato é que a sua paixão, ela é lembrada por todas as nações aonde o cristianismo foi difundido. E para nós, cristãos, hoje é um dia especial. Hoje é o dia em que rememoramos o triunfo de Jesus sobre a morte. Foi em um domingo como esse que o nosso Redentor ressuscitou, externalizando para o mundo que Deus, o Pai, aceitou o seu sacrifício pelos nossos pecados. Porém, esse tão magnífico triunfo, ele foi antecedido pela cruz. Momento no qual o pecado do homem atingiu seu pior ponto. E eu concordo com as palavras de A.W. Pink, quando ele disse que aquele por quem o mundo foi feito veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. O Senhor da glória tinha tabernaculado entre os homens, mas não foi desejado. Os olhos que o pecado tinha cegado não viram nele beleza alguma que os atraísse. Em seu nascimento não havia nenhum quarto na hospedaria, o que prenunciava o tratamento que ele receberia na mão dos homens. Pouco tempo após o seu nascimento, Herodes procurou matá-lo. E isso sugeria a hostilidade que a sua pessoa evocaria e predizia a cruz como o clímax da inimizade do homem. Repetidas vezes, seus inimigos tentaram sua destruição. E agora, os vis desejos deles foram-lhes concedidos. O Filho de Deus tinha se rendido nas mãos dele. Um arremedo de julgamento havia acontecido, e embora seus juízes não tenham encontrado nele falta alguma, todavia, eles se renderam ao clamor insistente daqueles que o odiavam, à medida que eles repetidamente clamavam: crucificam. E naquele momento, o Senhor foi entregue para ser julgado. Naquele momento, o Senhor foi entregue para ser crucificado. E na sexta-feira, o Senhor morreu. Subsequente, veio o sábado. E a verdade é que esse sábado pode até ter sido de trevas. Mas em um domingo como esse, na alvorada, o sol da justiça ressurgiu e a sua luz rompeu as trevas. Pois aquele a quem a multidão desejou a morte, venceu a morte. E vive hoje, e reina hoje, e reinará para todo sempre. Isso é a Páscoa. É isso que a Páscoa representa. É isso que esse domingo
representa para muitos cristãos. Mas há muito mais. Há muito mais. Pois até mesmo em meio à dor e o sofrimento de ser cravado em um madeiro, o Senhor continua a nos ensinar. Em toda a sua vida e até mesmo no momento de sua morte, o Senhor não cessa de nos dar ensinos verdadeiros. E aqui o Senhor nos ensina através dessa palavra na cruz. Esse é o seu quarto clamor. E aqui em Mateus 27, 46, nós encontramos o Senhor bradando: Deus meu, por que me desamparaste? O meu desejo é que nesta noite nós busquemos extrair destas palavras lições que não apenas acalentem e aliviem a nossa alma, mas procurem nos mostrar como devemos prosseguir em meio à caminhada que temos tido. Meus queridos, a crucificação de Jesus, ela foi o mais extraordinário evento que aconteceu na face da terra. Não só uma cidade inteira parou para acompanhar, mas toda a criação repercutiu e sentiu a morte do Senhor da glória. Esse brado, ele foi a mais extraordinária expressão daquela aterradora cena. Que um inocente fosse condenado, que sem culpa fosse perseguido, que um benfeitor fosse cruelmente sentenciado à morte, não causaria estranhamento algum. Mas naquele momento, não era apenas um justo que estava morrendo. Não era apenas um benfeitor que estava sendo condenado injustamente. Naquele momento, pendurado no madeiro, havia alguém que a palavra do Senhor chama de Filho do Homem. Não era um homem comum, era alguém perfeito, completamente perfeito. Na cruz do Calvário, não havia um homem inocente morrendo, mas o pecado da humanidade havia conseguido cravar na cruz do Calvário o Filho de Deus. Mas isso não deve nos causar estranhamento. Não era estranho que os homens não aceitassem a presença do Filho de Deus no meio deles. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o insensato diz em seu coração: não há Deus. E hoje nós estamos rodeados de insensatos que, direto ou indiretamente, abrem a sua boca para dizer: não há Deus. E tal é o desejo desses, que naquele período, naquele dia, o Filho unigênito do Pai, o perfeito Filho de Deus, havia sido cravado em uma cruz. Mas como eu mencionei na semana passada, o que mais me causa tristeza e espanto não é que isso tenha acontecido no passado, mas é que temos visto e vivenciado momentos como esse, hoje. Porque o ódio a Deus está cada vez mais estampado nas ações de um mundo que se opõe a Ele. E qualquer ideia de seu reino sobre a face da terra causa terror e ojeriza a esses. Aonde até ontem nós estávamos proibidos de nos reunir para prestar culto a Ele. E o pecado, ele tem adentrado tão fortemente no coração desses, que muitos que se dizem cristãos questionam a utilidade de Cristo. Muitos que se dizem cristãos
questionam a importância de se prestar culto ao Cristo. A verdade é que na terra, durante seus 33 anos de vida, o Senhor experimentou tudo. Na terra, ele fora abandonado por aqueles por quem ele veio morrer. Na terra, ele foi abandonado até mesmo por aqueles que o seguiam. Ele foi abandonado até mesmo por aqueles que eram íntimos a ele e que conheciam a sua verdadeira face. Mas é engraçado ver que nas letras da Escritura, isso não o abalou. Ele já esperava por isso. Quando todos o abandonaram, ele aparentemente não sentiu nada. Mas quando todos os nossos pecados foram derramados sobre ele, foram colocados sobre as suas costas, Jesus, pela primeira e única vez, experimentou angústia e desespero. Este é o momento que nos permite compreender a sua oração lá no Getsêmani. É lá no Getsêmani que a sua angústia se inicia. Não porque os seus discípulos o abandonariam, não porque ele seria entregue nas mãos de perseguidores, não porque ele seria açoitado, não porque ele seria publicamente humilhado. Ele não estava angustiado pela solidão, pelos açoites, pelo abandono, nem pela solidão. Ele estava angustiado porque por volta das 3 da tarde, ele dá um grito de agonia. E ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Mas qual o significado dessas palavras? O que essas palavras falam daquele que morreu em nosso lugar? E mais especificamente, o que essas palavras falam ao nosso coração? Bem, nós podemos extrair daqui alguns significados para essa palavra. O primeiro significado é que essa palavra expressa o completo abandono que Jesus sentiu na cruz. A própria palavra desamparaste, ela é uma das mais trágicas de todas as que nós encontramos nas línguas humanas. Em português, o seu significado é a da completa solidão, do completo abandono. Mesmo em meio a todo o sofrimento que antecedeu a cruz, mesmo em meio a todo o sofrimento que ele experimentou durante a sua crucificação, Jesus nunca esteve completamente só. Embora os seus discípulos o tenham abandonado, o Pai e o Espírito sempre estavam ao seu lado para o consolar. Durante 33 anos em que o Filho esteve na terra, ele sempre desfrutou de uma comunhão ininterrupta com o Pai. Ele nunca teve um único pensamento que tivesse em desarmonia com a mente do Pai. Nenhuma de suas vontades foram contrárias à vontade do Pai. Nunca, nenhum único momento de toda a sua vida, houve um distanciamento entre o Pai e o Filho e o Espírito. Eles sempre estiveram em uma eterna comunhão. Mas naquele momento, por volta das 3 da tarde, houve uma ruptura nessa eterna comunhão. Naquele momento, houve um desprender
do Pai e do Filho. Algo aconteceu, que o filho fora desamparado pelo seu pai. Esse desamparar não significa unicamente que Deus se afastou de Jesus, mas significa que naquele momento, na cruz do Calvário, por uma pequena fração de tempo, o Senhor ocultou a sua face do seu filho. E o seu filho experimentou o mais amargo ingrediente da sua encarnação. Por amor a nós, Jesus suportou o peso dos nossos pecados. Jesus suportou as chagas na sua carne. Mas ele se angustiou, porque o Pai o havia desamparado. E aqui nós vemos o segundo ensino que essa palavra tem a nos trazer. Essas palavras, elas demonstram um inigualável sentimento. Elas marcam o clímax do sofrimento de Jesus. Os soldados haviam cruelmente zombado dele, o haviam espancado, haviam dilacerado as suas costas, haviam cravado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Tinham até mesmo chegado a arrancar as suas vestes, a expor a sua nudez, a expor ele a uma vergonha explícita. Todavia, tudo isso ele sofreu em silêncio. Perfuraram suas mãos, perfuraram os seus pés, e ele não abriu a boca para julgá-los nem para acusá-los. Pelo contrário, pela primeira vez na cruz ele abre a boca e diz: Deus meu, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ainda na cruz, em meio ao sofrimento, ele olha para aquele ladrão crucificado ao seu lado e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Depois ele olha para Maria, ele olha para o seu discípulo João e diz: mulher, aí está seu filho. Filho, aí está a sua mãe. Em nenhum momento, mesmo em meio a toda dor e sofrimento, o Senhor deixa de se preocupar com os outros. Ele clama para que o Pai perdoe aqueles que o crucificaram. Ele traz consolo para a vida de alguém que estava em completo desespero. E ele produz amparo para aquela mulher que o havia criado e amado durante todo o seu tempo nessa terra. Porém aqui, agora, quando a ira de Deus se concentra nos céus e é derramada sobre a pessoa de Cristo, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Seguramente, esse era um clamor que deveria comover o mais duro dos corações, que deveria fazer pulsar até aqueles que se dizem ter coração de pedra. Mas essas palavras também nos apresentam o mais profundo dos mistérios. Antigamente o Senhor não abandonara o seu povo. Repetidas vezes, Ele foi o refúgio para o seu povo no meio da tribulação. Quando Israel esteve em cruel servidão, clamou a Deus, e Ele ouviu. Ele ouviu. Quando ficou impotente perante o mar vermelho, e clamou aos céus, Deus veio em seu auxílio, e o livrou dos seus inimigos. Quando 3 hebreus foram colocados dentro de uma fornalha ardente, clamaram aos céus, e o Senhor esteve com eles.
Mas aqui, na cruz, o Pai escuta um clamor mais dolorido e agonizante que jamais subira da terra do Egito. Mas não houve resposta alguma. Outrora nós ouvimos Davi escrever: fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. E aqui nós vemos o justo Filho de Deus sendo desamparado. Não apenas experimentando o completo desamparo, como dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Essa não é uma fala de alguém que não conhecia a Deus, que não tinha intimidade com Deus, mas era alguém que se relacionava pessoalmente. Era a palavra de um filho para um pai. E por que que Deus sempre veio em auxílio daqueles que muitas vezes o feriram, que muitas vezes o insultaram, e agora não vinha socorrer o seu filho? Eis o mistério. E a resposta para esse mistério é que não havia outro meio. Não havia como sermos remidos se aquilo não acontecesse. Foi necessário que o Filho de Deus, o perfeito homem, passasse por tudo isso para que estivéssemos aqui nessa noite. Para que estivéssemos ouvindo essas palavras. E eu abro o meu coração em dizer-lhe que eu não entendo como há aqueles que se negam a aceitar a necessidade da cruz, a reconhecer a importância da cruz e a darem o devido valor a essa cruz. E aqui nós também encontramos palavras de mais profunda solenidade. Esse não foi apenas um clamor de dor, não foi apenas um clamor de angústia, mas foi um clamor solene. Esse clamor, ele fez a própria terra estremecer. Esse clamor fez com que todo o universo reverberasse a morte de Cristo. Quando Cristo diz: por que me desamparaste? Estas palavras nos conduzem para dentro do Santo dos Santos. Foi ali que esta palavra chegou. As Escrituras não deixam margem para dúvida de que tais palavras, de inigualável tristeza, apontam para a mais completa manifestação do amor divino, ao mesmo tempo em que demonstram o mais inspirador, inflexível terror da justiça divina sendo manifesta. Que possa todo o nosso pensamento ser trazido cativo a Cristo nesse momento. Que todo coração que escuta essas palavras fiquem agravados por esse sentimento. Porque na cruz do Calvário, nós escutamos um clamor de uma agonia inimaginável. Foi isso que esse quarto pronunciamento do nosso Salvador agonizante tem a nos ensinar. Eles nos trazem algumas lições. E a primeira lição que eu gostaria de trazer
nessa noite para cada um de nós é que aqui neste momento nós vemos a enormidade do pecado e o caráter de seu salário sendo derramado sobre Cristo. O Senhor Jesus, ele foi crucificado ao meio-dia. E a cena do Calvário, ela foi capaz de revelar o verdadeiro caráter da depravação completa da humanidade. E o quão terrível o seu pecado é. Seu ódio por Deus havia atingido o ápice. Sua ingratidão havia atingido o pior dos níveis. O seu amor pelas trevas havia alcançado a maior intensidade. Eles haviam tomado em suas mãos e assassinado o Filho de Deus, o Príncipe da Paz. Aqui nós vemos o terrível caráter do diabo sendo manifesto. Sua hostilidade contra Deus, sua insaciável inimizade contra Cristo, seu poder de se opor ao coração, de pôr no coração do homem traição contra o Salvador, foi plenamente exposta aqui. Pois aqueles que derramaram ramos de oliveira, que clamaram Hosana nas alturas, agora bradavam: dá-nos Barrabás. E aqui nós também encontramos a perfeição da natureza divina, a inefável santidade de Deus, a sua inflexível justiça e a sua terrível ira são demonstradas aqui nesse momento. Foi aqui, neste momento, que o pecado, em toda a sua vilaneza, em toda a sua torpeza, em toda a sua insujeição às leis, foi completamente exibido. Aqui nós vemos a horrenda extensão que o pecado pode trazer sobre a vida daqueles que se entregam completamente a ele. E citando as palavras de A.W. Pink, em sua manifestação, ele tomou a forma de suicídio, pois Adão destruiu a sua própria vida espiritual. O pecado, em seguida, tomou a forma de fratricídio, porque nós vemos Caim matando Abel. Mas aqui o pecado toma a sua pior faceta, porque na cruz nós vemos o pecado do homem fazendo com que o Filho divino de Deus fosse morto inocentemente em nosso lugar. Aqui nós encontramos não apenas a hediondez do pecado, mas aqui nós também descobrimos o seu terrível salário. Em Romanos 6, 23, apenas me escute, nós lemos que o salário do pecado é a morte. A morte é a herança do pecado. Pois em Romanos 5,12 nós lemos: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não houve nenhum pecado que não acarretasse em morte. Mas o que é morte? O que você entende por morte? Já que temos vivido períodos em que essa palavra parece não sair da boca ou dos ouvidos de toda a população no mundo inteiro. Será que morte é apenas aquele pavoroso silêncio que reina supremo após dar-se o último suspiro? Ou é o cessar dos movimentos do corpo? Ou é aquela cadavérica palidez que vem sobre a face quando o sangue deixa de circular?
Ou é a perda de expressão dos olhos? Sim, a morte ela pode ser representada por tudo isso. Mas a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas não aponta para uma morte somente física, aponta para uma morte espiritual. Uma morte que não é meramente natural, mas é essencialmente penal. O que é a morte física? A morte física é a separação da alma do corpo. Mas a morte que o pecado traz sobre a vida daqueles que se negam a se desvencilharem de suas amarras, não é apenas a morte física, mas é uma morte penal. E essa morte não é apenas a separação da alma do corpo, mas é a separação da alma completamente e eternamente da face de Deus. A palavra da verdade, ela fala de pessoas que vivem em busca de prazer, como pessoas que mesmo vivas estão mortas. Duvida? Leia em sua casa 1 Timóteo 5,6. Leia 1 Timóteo 5,6 em sua casa, você verá exatamente isso. Repare como o Senhor Jesus ele lida com essa palavra morte na maravilhosa parábola do filho pródigo. Quando após o retorno do pródigo, o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele menino não estava morto fisicamente. Ele apenas estava em uma terra longínqua. Ele não havia cessado de existir. Ele não estava morto fisicamente, mas ele estava espiritualmente morto, porque ele havia saído da presença do Pai. Ele havia se alienado, ele havia se distanciado do Senhor. E agora, na cruz, nós observamos o Senhor recebendo o salário que era devido ao seu povo. O Senhor recebe sobre si o salário que era meu. Ele não tinha pecado algum, pois ele era o santo de Deus. Mas ele estava levando os nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Ele tinha tomado o nosso lugar. Ele estava padecendo o justo pelo injusto. Ele estava carregando sobre si o castigo que nos traz a paz. O nosso salário, o nosso sofrimento, o nosso castigo, a nossa morte. Jesus estava experimentando. Não somente uma morte física, mas uma morte penal. Foi isso que significa o clamor da sua palavra ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava sozinho porque estava na cruz. Ele estava sozinho porque Deus não foi capaz de contemplar sobre o seu filho a podridão dos nossos pecados. O que nos ensina a segunda verdade dessa palavra, porque ela aponta para a absoluta santidade de Deus e para a sua inflexível justiça. A tragédia do Calvário, ela deve ser vista por vários pontos de vista. Não somente pelo fato de que um inocente estava sendo pregado em uma cruz. Na cruz, o homem fez uma obra. O homem mostrou que a depravação estava completa quando permitiu que o perfeito fosse pregado em um madeiro por mãos iníquas. Na cruz, Satanás também fez uma obra completa, aonde ele manifestou o seu
desejo de ver Deus sofrendo. Ele fez com que os homens tomassem a Cristo e trocassem ao Senhor da glória por um terrível bandido. Ele quis humilhar ao Senhor, ele quis humilhar ao Senhor de qualquer forma. E ele conseguiu, porque na cruz, ele feriu o calcanhar da semente da mulher. Porém, na cruz, o Senhor Jesus também fez uma obra. Ele morreu em nosso lugar. O justo pelos injustos. Para que Deus pudesse ter misericórdia de nós. O Filho de Deus se entregou voluntariamente em nosso lugar. E na cruz nós vemos a obra de Deus sendo manifesta. Aonde Ele exibe a sua santidade e satisfaz a sua justiça, derramando a sua ira sobre aquele que foi feito pecado por nós. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos ela ininterruptamente exaltar a santidade de Deus. E em minha humilde opinião, um dos ápices da demonstração de sua santidade encontra-se lá em Abacuque, capítulo 1, verso 13. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 1, verso 13. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Aonde nós lemos o seguinte: Tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. A santidade de Deus é tal, que Deus é tão puro de olhos, os olhos do Senhor são tão santos, que Ele é incapaz de contemplar o mal. E foi porque o Salvador estava levando sobre si os nossos pecados, que o Santo de Deus não foi capaz mais de olhar para o seu Filho. Foi porque o perfeito de Deus estava levando sobre si as nossas dores, que a face do Pai foi ocultada dele. E nesse momento, ele foi abandonado. O Senhor fez que se encontrasse em Jesus as iniquidades de todos nós. O Senhor fez com que os nossos pecados estivessem sobre Ele. E Ele foi o receptáculo da ira divina, para que todas as nossas ofensas fossem pagas. E nisso Cristo foi oferta pelos nossos pecados. Então na cruz, como em nenhum outro lugar, nós somos capazes de entender e de enxergar a malignidade do pecado, o quão o pecado é terrível, ao ponto de fazer com que o Pai interrompesse a eterna comunhão que tinha com o Filho. Na cruz nós também somos capazes de contemplar a inflexível justiça de Deus, que mesmo tendo ali o seu Filho, não deixou de punir o pecado que fora colocado sobre as costas do seu Filho. E Deus já tinha demonstrado isso outras vezes. Ele não havia punido o mundo, o cobrindo de águas. Ele não havia destruído Sodoma e Gomorra com uma tempestade de fogo e enxofre. Ele não havia lançado pragas no Egito, em Faraó e nos seus exércitos. Mas aqui o Senhor demonstra a sua inflexível justiça, ao ponto de que Ele não poupou nem o seu próprio Filho, chegando ao ponto de desampará-lo.
por amor a nós. No Gólgota, nós vemos o homem que é o companheiro do Senhor bebendo do copo da indignação do Pai. Nós vemos o Filho de Deus sendo castigado pela espada do Pai, ferido pelo próprio Senhor, sofrendo a morte que estava reservada a nós. Porque por sua justiça, Deus não poupou nem o seu próprio Filho, quando pendurou o Senhor no lugar do pecador. E aqui nós podemos ver a base da nossa salvação. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que você está me ouvindo nessa noite. Porque nós fomos salvos. Porque na cruz do Calvário, o inocente, voluntariamente, tomou sobre si as dores que estavam reservadas a mim e a você. Deus é santo. Ele não aceita, Ele não suporta ver o pecado. Deus é justo e, portanto, julga e condena o pecado de qualquer um, em qualquer lugar que ele seja encontrado. Mas Ele é amor. E Ele tem prazer em derramar misericórdia sobre aqueles a quem Ele ama. E por isso, Ele idealizou, ainda na eternidade passada, um meio pelo qual a sua justiça pudesse ser satisfeita, mas a sua misericórdia pudesse ser derramada em nosso lugar. E esse meio foi a substituição do justo no lugar do injusto. O próprio Filho de Deus foi selecionado para ser o substituto, pois nenhum outro o satisfaria. Em Naum 1,6, apenas me escutem. Uma pergunta foi feita: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante o furor da sua ira? Essa questão foi respondida na pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele podia manter-se firme e suportar sobre si as nossas dores. Somente Ele podia levar a maldição e ainda ressurgir vitorioso sobre ela. Somente Ele podia suportar toda a ira vingativa e todavia glorificar a lei e torná-la digna de honra. Somente Ele tinha o poder para suportar a ferida no calcanhar de Satanás, mas esmagar a sua cabeça completamente. Na cruz do Calvário, o companheiro do Senhor, o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, ao terceiro dia ressuscitou. E com isso demonstrou que o seu sacrifício foi aceito pelo Senhor. E é porque Ele ressuscitou que eu estou aqui nessa noite falando com você. É porque Ele vive que hoje eu estou aqui nessa noite, pregando não a um Cristo morto em uma cruz, mas ao Senhor, que vivo está, assentado no alto e sublime trono, e que nada, absolutamente nada, foge ao controle de suas mãos. Nada, absolutamente nada que você pode estar padecendo nesse momento está oculto aos olhos de Deus. Ele sabe, Ele conhece, e Ele diz que nós somos mais do que vencedores
Porque nós temos a Cristo. Aqui nós vemos o amor ilimitado. Aqui nós contemplamos a justiça inflexível. E aqui nós enxergamos o poder onipotente, que juntos se combinaram para tornar possível a salvação de todo aquele que nele crê. Na cruz, todas as nossas iniquidades foram postas sobre Cristo. Todo o pecado foi lavado, porque o sangue divino nos purificou. Não havia nenhum meio de transferir a culpa, a não ser a cruz. A não ser Deus, ofertando o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. E na cruz, Jesus estava fazendo propiciação, não a nós, mas por nós, unicamente a Deus. A Ele toda honra e toda glória. E na cruz, o Filho demonstrou isso, porque Ele pagou o preço da ofensa do nosso pecado. Dessa forma, na cruz do Calvário, Jesus cumpria a profecia da Páscoa lá no Egito. Quando aqueles que tiverem sido cobertos pelo sangue do Cordeiro não enfrentariam a morte. Mas não uma morte física, mas não enfrentariam a morte eterna. Essa aqui é a base da nossa salvação. Nossos pecados foram levados, as reivindicações divinas contra nós foram plenamente satisfeitas. Cristo foi desamparado por Deus por um tempo, para que nós pudéssemos desfrutar eternamente da sua presença. Quando Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo que suportou isso, para que toda alma crente possa dizer, por amor a nós, Senhor. Por amor a nós, Senhor. Ele adentrou em terríveis trevas, para que hoje nós pudéssemos andar na luz. Ele bebeu do cálice da angústia, Ele bebeu do cálice da ira de Deus, para que nós hoje pudéssemos experimentar do cálice do gozo eterno. Ele foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E é por isso que hoje é um dia muito especial. É por isso que hoje é um dia muito especial. Não porque é Páscoa, mas porque Cristo ressuscitou. Esse é um dia especial para aqueles que entendem verdadeiramente o significado da cruz. Não é um dia que Deus separou para que nós venhamos a nos divertir, mas é um dia que Ele separou para que nós exaltemos e glorifiquemos a Ele, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, para que nós nos lembremos do sangue derramado e do corpo moído em nosso lugar. Você consegue compreender o que significa a ressurreição? Se sim, procure fortalecer mais ainda a sua fé no Senhor. Por mais difíceis que sejam os dias, nunca se distancie da luz. Nunca oculte-se da presença de Deus. Mas lembre-se que a sombra de suas asas é onde nós verdadeiramente encontramos descanso. Lembre-se que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo
o seu propósito. Não aceite as coisas como estão. Não permita que sua fé esmoreça. Não dê forças para que o pecado cresça em seu meio. Pelo contrário, dobre os joelhos e clame: Senhor, restaura a nossa comunhão. Senhor, restaura a nossa vida de oração. Senhor, restaura a nossa leitura da palavra. Senhor, restaura os cultos da tua igreja. Mas se você ainda não entende o que é a ressurreição de Cristo, não perca tempo. Arrependa-se. Arrependa-se e junte-se àqueles que experimentarão a glória vindoura. Aqueles que experimentarão a glória vindoura não sozinhos, mas ao lado de Cristo. Portanto, arrependa-se de seus pecados e receba Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que o Senhor, o nosso Deus, aplique esta palavra aos nossos corações e nos ensine a depender dEle, hoje e sempre. Amém? Leonardo. Aleluias. O véu que separava, então, já não separa mais. Então isso, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, nos dá acesso livre ao trono de Deus. E que assim nós pedimos, Senhor. Nos despedimos dessa celebração, mas não queremos nos despedir da Tua presença durante essa semana. Que seja tempo de celebrar, Senhor, a Tua ressurreição. Que seja tempo de nós chorarmos os nossos pecados, Senhor. Que seja tempo da Tua igreja, Senhor, clamar verdadeiramente por arrependimento, Senhor, colocando Cristo como centro da Tua igreja. Oremos por nossas autoridades, Senhor. Oremos pela Tua igreja e pela pregação do Teu evangelho genuíno. Em nome de Jesus, te damos graças e dizemos amém. E assim encerramos.